Bom dia, paz do Senhor esteja com todos, amém? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da palavra. Hoje, sexta-feira, né? Último dia aí da semana. Quero trazer uma palavra especial para você em Hebreus 10, 16 e 17, que nos diz assim: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Então, o que a palavra quer nos dizer? Deus, Ele fez uma aliança com nós através da vinda de Jesus Cristo. Amém? E como todos sabem, Jesus Cristo se entregou para nós, para salvar-nos dos nossos pecados. Amém? Então, nós temos uma aliança com Deus. E quando se tem uma aliança, nós temos que cuidar desta aliança. Nós temos que cuidar dela, como eu sempre digo. E como se cuida desta aliança com Deus? Então, como todos nós sabemos, Deus fez os céus e a terra, tudo nós vimos. Deus, Ele fez tudo. Então, nós somos filhos dele, mas nós pecamos, erramos demais. E daí veio Jesus, que também é filho dele, e se entregou por nós para pagar nós dos nossos pecados. Por quê? Porque a terra estava cheia de pecado, muitas coisas erradas acontecendo. Daí Jesus veio para curar, salvar, proteger e se entregar. Então, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos que cuidar dela. E como nós fizemos isso? Que diz, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta. Então, como nós cuidamos da nossa aliança com Deus? As leis. Nós temos que, como na vida carnal, nós temos leis, Nós temos leis de não poder fazer coisas erradas, tipo roubar, matar, surrar alguém, infinitamente de leis, E também nós temos leis no reino espiritual. Nós temos que, eu sempre digo, os 10 mandamentos são os principais, mas nós temos mais nisso. Então nós temos que cultivar elas, para que nós não soframos uma consequência. Porque se nós errar no mundo carnal, nós temos consequências, mas no reino espiritual também. Então nós temos que obedecer essas leis, e essas leis elas se encontram no livro da vida. Nós temos que ler o livro da vida. Por quê? Para que nós entendamos de onde veio, como é e para onde vai. Porque quando você compra algo, ele vem com um manual. Se você não sabe usar, você lê o manual, você entende aquilo ali. Mesma coisa a vida espiritual. Se nós não sabemos cultivar a nossa vida espiritual, cuidar dela, nós temos esse manual. Esse manual muda tudo na nossa vida. Eu falo como testemunho próprio. Isso muda tudo. Porque Deus, Ele está aqui para nos abençoar, nos cuidar, nos proteger, nos dar uma vida e vida com abundância. E nós possamos tomar posse disso. Mas nós temos que cultivar as leis de Cristo, cultivar as coisas que Deus nos deu. Então, para nós saber o que é isso, nós temos que ler a palavra, nós temos que entender a palavra,
como ela funciona, como era antigamente, como vai ser a nossa vida e como vai terminar. Porque todo mundo tem um ponto de interrogação muito grande. Quando morremos, temos outra vida? Para onde vamos? Tudo a Bíblia diz. O que nós temos que ter a força de ler ela, ler e entender que Deus, Ele vai nos revelando as coisas, como funciona e como é. E nós, como eu disse, para nós termos uma vida cultivando a nossa aliança com Deus, nós temos que ler, nós temos que entender que nem nós sabemos que não podemos matar, roubar, não podemos maltratar o próximo. Tudo está lá nos 10 mandamentos. Não podemos adulterar, mas você vê como as coisas são. As coisas que não são cultivadas, elas são totalmente ao contrário. Quando você não cultiva a palavra de Deus, as primeiras coisas que nós fizemos de errado é os 10 mandamentos, né? Muitas coisas nesse mundo poderiam ser evitadas se nós soubéssemos cultivar a palavra. Um exemplo, o primeiro mandamento, amar Cristo sobre todas as coisas, e os outros mandamentos, você cumprindo o primeiro, os outros você cumpre. E o segundo, né, ajudar o seu próximo lá. Se nós para você ver, se nós ajudasse o próximo, né, o mundo já estaria bem melhor. Daí tem, não matarás, não adulterarás, um monte de coisa, não roubarás, né? Se isso fosse se nós, não tem palavras assim para descrever, se nós cuidasse o primeiro mandamento, nós não faria o resto. Então, se você está fazendo o resto, você tem que olhar para o primeiro mandamento. E você quer entender o primeiro mandamento, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que ela vai te dizer o que você deve ou não deve fazer. Porque assim, se todos nós obedecêssemos os 10 mandamentos, como o mundo estaria hoje? Estaria bem melhor, né? Bem melhor. Mas o mundo, nós somos pecadores desde o começo das nossas vidas, né? Porque nós já vimos de uma forma de pecado. E então, nós tentamos tentamos cada dia ser melhor, né? Tanto na nossa vida espiritual, carnal e profissional. E nós conseguimos isso, se nós realmente queremos fazer. Mas nós precisamos da força do Altíssimo. Então, o que eu quero dizer é que se você está se sentindo com as coisas fora de eixo, você está se sentindo errado, você não sabe o que você faz, você precisa de uma luz, palavra de Deus, né? Você tem a palavra de Deus para te socorrer, que nem amanhã, final de semana aí, para você, né, focar na palavra de Deus, olhar para você, ver e realmente ter aquele conhecimento de Cristo. Bom, eu já passei dos minutos e eu quero deixar dito para você, leia a palavra que você vai entender todas as coisas que eu estou tentando explicar, tá? Então, eu quero desejar um bom final de semana a todos. Quero desejar também que Deus abençoe todos e que todos nós venhamos surpreender Cristo com a nossa fé. Amém?